O Flamengo perdeu mais uma vez para o Bolívar por 1-0, mas está classificado para a próxima fase da Libertadores. O repertório do time de Tite está curto, e deixa os torcedores flamenguistas com pouca esperança que esse time levante alguma taça esse ano. O fato é que Tite está sendo muito contestado pela torcida rubro-negra. É muita desculpinha, calendário, contusões de atletas e agora a altitude. Com um elenco recheado de craques não consegue fazer o time jogar bola como ocorria nos tempos de Jorge Jesus. Assista a seguir a indignação do comentarista Thiago Asmar. Mas antes disso se inscreva no canal. Ajude o canal papai. Adenor! O seu Flamengo é patético! Adenor! O seu Flamengo é ridículo! Tite, você é cheio de baba-ovo na imprensa. Cheio! Inclusive aqui tem vários. E o que eu tenho pra falar do teu trabalho é horroroso há mais de 8 anos. Há mais de 8 anos, o trabalho do Tite é uma bosta. É horroroso. O que eu vi do Flamengo hoje, na Bolívia, é pro torcedor que tá aplaudindo, tá vaiando essa vergonha. O Flamengo do Tite virou time pequeno. Joga mal, é covarde, não ataca. É um time frouxo. E ninguém fala isso pro Tite. Deu vergonha de ver o Flamengo jogar. E eu não tô falando de um jogo contra o River Plate, de um jogo contra o Palmeiras, de um jogo contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo. Eu tô falando do Bolívar. Vocês sabem o que o Bolívar representa pro futebol? Nada! Nada! O Bolívar é um nada pro futebol. E eu sou obrigado a ver o Flamengo jogar como se ele fosse o Ibis, como se o Bolívar fosse o Real Madrid, e vai botar desculpinha de calendário em outro lugar, vai achar a desculpinha de altitude também, vai falar que foi heróico, foi um jogo ridículo do Flamengo do Tite. Se o Tite continuar com esse futebolzinho patético que jogou contra o Cuiabá, que jogou contra o Fortaleza, que jogou contra o Criciúma, que jogou contra o Vitória, que jogou contra o Botafogo e que jogou contra o Bolívar, o Flamengo não vai a lugar nenhum. Eu sei que a imprensa é cheia de baba-ovo do Tite. É até constrangedor ver como a imprensa não critica o trabalho do Tite. Um bando de baba-ovo incompetente que não sabe fazer pergunta, não sabe pressionar o Tite na coletiva. E se for campeão desse jeito, é muita sorte. Porque o que precisa ter no Flamengo? Alguém com culhão pra chegar pro Tite e falar: vem cá, Adenor, você tá percebendo que o futebol do teu time tá uma bosta? Você tá percebendo que o seu Flamengo é covarde? Que o seu Flamengo é frouxo? Que o seu Flamengo não ataca? Que o seu Flamengo joga contra o Bolívar como se estivesse jogando contra o Liverpool na final do Mundial? Retrancado, medroso, frouxo. Era pro Bolívar ter virado hoje. Teve bolas na trave, teve massacre. Era pra ter virado. Só que o Tite, uma coisa ele tem. Ele é ultrapassado. Hoje, pra mim, ele é um técnico ruim. Hoje, pra mim, ele é um técnico covarde. Hoje, não. Nos últimos 8 anos. Porque ele teve 2 Copas do Mundo ridículas pela seleção brasileira. Ele não jogou nada em 2 Copas do Mundo. Ele foi eliminado pela Bélgica. Ele foi eliminado pela envelhecida Croácia. A seleção dele foi um fracasso. Então, não é hoje. Há 8 anos, o Tite é um técnico fraco. O Tite não é um técnico vencedor. Ele foi vencedor no Corinthians. Só que tem que ter alguém no Flamengo com um culhão pra falar pra ele: Tite, você ganha mais de R$1 milhão por mês. Vamos ser mais direto. Ganha quase R$1,5 milhão de reais por mês. Não dá pra, em 1 ano de trabalho, você fazer o Flamengo jogar assim. Porque eu sei, o torcedor do Flamengo, eu sei que eu senti isso hoje. Tá aliviado de ter acabado o jogo. Eu mesmo, eu tive que subir, sair aqui do switcher, porque tava uma secação total e tem que secar mesmo. O rival tem que secar e tá gostoso secar o Flamengo. Porque é um Flamengo covarde, é um Flamengo frouxo. E pro Flamengo ganhar alguma coisa esse ano,
vai ter que mudar de postura. Vai ter que ter um treinador corajoso e que saiba o que é o estilo de jogo do Flamengo. Que saiba o que é o estilo de jogo do Flamengo. Porque, me desculpa, é uma Libertadores que uma coisa o Tite tem, desculpa, eu esqueci de falar, eu desenvolvi tanto, ele é sortudo. Ele tem a bunda virada pra lua. Porque ele passou aos trancos e barrancos pelo Palmeiras, passou aos trancos e barrancos pelo Bolívar e tá classificado. Agora, que alguém da diretoria diga pra ele: Adenor, faça alguma coisa. Você tem um ano de trabalho. Foram covardes com o Dorival. Demitiram o Dorival dizendo que ele foi campeão, mas o Flamengo não estava jogando bem. Que teriam que ter um nome melhor. Então façam o mesmo com o Tite. Obriguem o Tite a fazer esse time jogar melhor. Porque é ridículo ver um Flamengo tão milionário, tão galáctico, com um time tão covarde e ruim de ver jogar. Como é que eu posso dizer? Que sacrifício ver esse jogo até o final hoje, e o Bolívar mereceu a classificação diante de um Flamengo frouxo, um Flamengo que não finaliza, e aí atuações a gente vai falar daqui a pouco. Eu tô até suado, classificou, mas o Tite não merecia essa classificação. Boa tarde, boa noite, Fábio Piperno. Boa noite, Flávio Prata. Tá rindo do quê? Boa noite, Bernardo Ramos. Era isso que você queria? Você teve. Porque o treinador que você baba ovo não faz nada nesse time do Flamengo. Preocupado com você, eu tô achando que tá muito nervoso. Você tá suando. Eu tô preocupado. Toma uma aguinha. Não, eu preciso. Calma. Não dá. Dá uma aguinha pra mim. Não dá. Chega de ver bajulação do Tite. Chega. O que você vai falar do Tite hoje? Fala desse Flamengo do Tite. Você estava comentando, eu ouvi. Ele está classificado, é favorito contra o Penharol e o Flamengo está praticamente na semifinal. É isso que eu vou falar. Como você é palhaço. Você não vai falar o que você estava falando no jogo? Que o Flamengo não fazia nada, que o Flamengo abriu mão de jogar, que o Flamengo não teve uma chance de gol. Isso, já falei. Olha que coisa ridícula esse Flamengo, gente. Parece que o Flamengo estava jogando contra o Real Madrid. E o Flamengo é o Ibis, é o contrário. O Bolívar é um nada pro futebol. O Flamengo é uma das potências do futebol sul-americano. Dá pra levar como normalidade um Flamengo covarde desse jeito? Não gosto. Não gosto, mas acho também que a boleirada deu uma encolhida boa, né? Foi mas e de novo, né? Já é a segunda vez que perde o Bolívar esse ano, nessa competição. Já ficou atrás na outra fase. O Flamengo tá jogando pouca bola, pouco futebol, mas tá andando, vai indo. Para os resultadistas, ótimo. Para quem gosta de futebol, foi realmente um jogo dose para elefante, um jogo vergonhoso. Para quem gosta de futebol, não existiu futebol, né? Você vendo ontem e hoje, o cara que está vendo pela primeira vez, ele não fala que foi não é o mesmo esporte que eles praticaram. Ontem teve futebol e hoje teve qualquer coisa que a gente não consegue detectar exatamente o que foi. Futebol não foi, não. Mas estamos classificados, Pilhado. Flamengo é Brasil, a gente vibrou juntos e estamos classificados.